E aí eu destacaria, né, a amplitude dos assuntos tratados no licenciamento ambiental, que a gente se dá conta disso a partir do momento que a gente precisa de licenciar, né, empreendimentos emergencialmente, como é a questão dos hospitais de campanha, que eu também vou chegar lá, a questão dos prazos no licenciamento, tanto os prazos processuais quanto os prazos materiais, que nos fazem repensar aqui, né, em caso fortuito, força maior, cumprimento de a atividade funcionando, o que é possível repactuar, o que não é possível. Os próprios trâmites processuais, aí a gente fala também da audiência pública, e eu acho que também fica a reflexão para novos procedimentos. E toda essa sistemática eu destacaria também para os empreendimentos que eu chamaria aí de emergenciais, que demandam em virtude da pandemia, os empreendimentos que já estão em curso e que precisam continuar a análise do licenciamento, né, durante esse período de pandemia, onde toda a sistemática de funcionamento de trabalho foi impactada, mas eu também chamo a atenção de como é que a gente vai repensar o licenciamento na retomada da economia. Porque, como a gente já falou, o agro e os empreendimentos de infraestrutura tendem a serem os grandes propulsores da retomada da economia e tem uma complexidade no licenciamento também emblemática, né? Priscila também já tocou num assunto aqui no ponto das populações tradicionais. Como é que a gente repensa? Será que é possível, né? Como é que a gente vai conciliar essa retomada da economia que pode e deve ser impulsionada por esses empreendimentos dentro da sistemática do licenciamento tradicional? E aí, feitas essas considerações breves, eu acho que em relação aos empreendimentos emergenciais, eu tomo como exemplo aqui os hospitais de campanha. Essa iminência nos fez repensar no que é de fato emblemático dentro da análise do licenciamento ambiental. A gente também vem conversando, né, ao longo dos bate-papos que o licenciamento ambiental ele trata de questões ultra, né, ambientais, que são colocadas dentro da arena do licenciamento. E eu acho que quando a gente se depara na necessidade de licenciar empreendimentos que de fato têm impacto e que precisam ser pensados, mas que tem uma emergência indiscutível, né, uma iminência indiscutível, o licenciamento dos hospitais de campanha ele trouxe à tona o que deve ser efetivamente o foco nesse momento. E aí eu tomo o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que foi quem regulamentou o assunto, que afunilou, né, nesse primeiro momento, os aspectos ambientais exclusivamente para saneamento e resíduo. Né? A gente não falou em medidas socioambientais, a gente não falou em medidas compensatórias, a gente não deixou um pouco de lado, né, essas outras questões e focou em questões estritamente ambientais. Também se teve aqui uma mudança no trâmite, com a possibilidade de expedição eletrônica dessas autorizações. E o que me chamou a atenção também é uma sinalização para a segurança jurídica da regularização desses empreendimentos. Embora grande parte dos hospitais de campanha sejam temporários, pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente tem situações em que eles não são provisórios, né, que depois vem a se efetivar como hospitais. Então já delineia, já dá um mínimo de segurança jurídica para a regularização desses empreendimentos, porque imagina... Ok, né, a gente faz a regularização, coloca em funcionamento para suprir essa emergência da pandemia e daqui a pouco regula minimamente, né, as questões ambientais, mas como é que fica isso daqui para frente? É uma insegurança jurídica para o empreendedor, para a sociedade, então já dá a regra do jogo no início do jogo. Então, a questão dos emergenciais, eu acho que nos faz aqui repensar em... licenciamento para empreendimentos emergenciais, eles têm que ser repensados sim, com foco em questões ambientais e já delineando como vai ser o seu processo de regularização. Em relação aos procedimentos tradicionais em curso, eu destacaria, né, os prazos processuais que já foram abordados aqui no bate-papo, aqueles que são meramente formais, que tiveram suspensão, mas os materiais, né, que são passíveis de repactuação, mas também trago a questão da otimização dos procedimentos. E aí, em relação às audiências públicas, que eu tomo como exemplo, as audiências públicas virtuais
já vinham sendo praticadas, né, em outros, por um grande número de instituições. A gente tem aqui notícia do Ministério Público, de prefeituras, Câmara, o próprio estado do Alagoas o estado de Goiás utilizou a audiência pública virtual para discutir um decreto de revisão do licenciamento ambiental, e o artigo da Priscila é fantástico, ela traz todas essas referências, né, muito detalhadas, não só no Brasil, mas também no exterior, Estados Unidos fazendo uso. E quando a gente puxa isso para dentro do licenciamento ambiental, tivemos 2 casos emblemáticos. Um no estado de São Paulo, não só no licenciamento, mas assim, dentro do aspecto ambiental. O de São Paulo foi com a utilização da audiência pública virtual para concessão de projeto do Caminhos do Mar e para o Jardim Zoológico. E o Rio de Janeiro já também aproveita esse momento e regulamenta a audiência pública ambiental como um plus do licenciamento. Num primeiro momento, a audiência pública virtual, né, a ideia central da norma aqui, que é trazida, é um complemento à audiência pública presencial, e aí com todas as vicissitudes, né, com todas as benesses de se aumentar a participação popular, de aumentar a abrangência aí da discussão sobre um determinado empreendimento, mas traz também um aspecto para a gente que causa um pouco de susto num primeiro momento, que na verdade, uma faca de 2 gumes, né? A possibilidade de audiências públicas exclusivamente virtuais durante o período da pandemia. Se a gente olha isso do ponto de vista de tudo que a gente está vivendo, né, está em consonância com essa nova sistemática de evitar contatos presenciais e mesmo assim continuar surtindo efeito, continuar o trâmite das nossas atividades normais. Mas, não sem razão, a gente também fica com receio de que nesse primeiro momento uma audiência pública exclusivamente virtual possa cercear ou possa atropelar algum procedimento de licenciamento. É normal, né, os 2 receios, então a gente vai sentir isso ao longo do tempo. E como é que isso vai ser implementado aqui no Rio? A normativa do Rio, ela faz uma restrição da possibilidade das audiências públicas exclusivamente virtuais quando a gente tem empreendimentos que impactam comunidades tradicionais. E aí eu sinalizo, assim, posso até usar essa palavra de sinalizar, que eu acho que esse talvez seja uma grande vulnerabilidade da norma. A Priscila colocou muito bem a questão das comunidades tradicionais, a dificuldade de identificar e como você trata essas comunidades. Eu também já participei de licenciamento de grandes empreendimentos, que assim, a gente identificava 60 comunidades quilombolas e o empreendimento já estava em operação na fase de renovação de LO e a gente se deparava com uma ação civil pública questionando que não eram 60, que eram 62. Então queria-se anular toda a lista com o empreendimento já funcionando porque tinha tido um vício de forma em relação à oitiva daquelas comunidades que não foram identificadas. Particularmente os quilombolas são autodeclarados, então não é trivial de se identificar, a gente não tem uma base de dados pronta para fazer essa identificação. Então, acho que aí corre o risco, né, para mim tá o gargalo de, nesses empreendimentos, as audiências públicas exclusivamente virtuais, a gente ter sempre essa possibilidade de ter ou não uma comunidade tradicional e isso impactar depois em um questionamento judicial em relação aos licenciamentos ambientais que utilizaram dessa possibilidade. E já caminhando para o fim, eu também traria aqui nessa reflexão das mudanças do licenciamento, né, aceleradas pelo Covid, como é que vai ser a retomada da economia. Os empreendimentos que nos parece que vai ser puxada pelo agro e pela infraestrutura. Empreendimentos os quais, principalmente a infra, que tem licenciamentos ambientais muito num rito trifásico quase sempre, muito demorados e muitas vezes judicializados. O que a gente pode, como é que a gente delineia, né? O licenciamento vai ser o óbice da retomada da economia por esses empreendimentos?
Então, eu sinalizaria aqui que eu acho que voltando ao que o Teres colocou, o que fica do Covid pra gente, eu acho que a gente realmente tem que pensar em licenciamentos diferenciados ou de procedimentos diferenciados para abarcar o pós-Covid também. Acho que está na hora da gente começar a repensar o país pós-Covid. E nessa esteira, eu destacaria aqui também uma previsão que está no decreto CELCA, que é o decreto que modifica o licenciamento ambiental aqui no Rio de Janeiro. Ele é do finalzinho de 2019, ele entra em vigor agora no final de junho de 2020. O Marcos já vai, a partir da semana que vem, Marcos Almeida vai propiciar uma discussão aí dos aspectos do decreto CELCA. E ele tem uma previsão de que ele chama de empreendimentos estratégicos. Então, são empreendimentos que são qualificados pelo governador e passariam a ter uma prioridade, uma celeridade na tramitação, exatamente pelo impacto ambiental, social, econômico e mesmo financeiro que esses empreendimentos trazem. E aí, eu acho que talvez seja o início, né, de uma reflexão que a retomada da economia pós-Covid vai nos desafiar a repensar também o licenciamento em relação aos empreendimentos, e aqui estratégicos lato sensu, né? Não estratégicos só como tem o exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eu já ultrapassei meu tempo, mas em linhas gerais eram essas as questões que eu queria colocar, eram essas as reflexões. E mais uma vez, Marcos, muito obrigada pelo convite, um prazer e uma honra estar aqui, né, junto com todo mundo.